Meu amigo, o Brasil virou um grande cabaré, mas nada se compara ao cabaré que virou o seu grupinho de WhatsApp. E aí você tá recebendo um monte de coisas estranhas, informações que você não sabe ao certo de onde elas saíram, o que você pode, o que você não pode acreditar. Então vem comigo, hoje eu vou dar início a uma série desmistificando fake news no WhatsApp. Para me auxiliar nessa missão, eu trouxe meu celular. Queria agradecer meu pai que mandou esse áudio pela primeira vez, depois eu recebi de várias outras pessoas. Vamos escutar a barbárie do dia? Então vamos lá. Boa noite, Ellison. Boa noite, pessoal do grupo. Vou tentar explicar um pouquinho essa parte aí do que pode ser feito para uma intervenção. A intervenção ela só pode ocorrer... Pausa. Nós temos um sujeito que a gente não sabe quem é, de onde ele saiu, o que ele faz da vida, mas que ele resolveu que ele ia ser o cara que ia explicar, inicialmente em um grupo, quais são as situações em que uma intervenção militar ela pode acontecer, tá? Intervenção militar não significa intervenção militar na política. Intervenção militar é quando as Forças Armadas são convocadas para resolver alguma situação limite, alguma situação complicada. Então já há uma mistura muito grande entre uma intervenção militar e a tomada dos poderes por agentes da Força Nacional. Agora se prepara, meu amigo, que eu vou te mostrar como que se faz uma fake news de sucesso. Em 4 instâncias. 4 instâncias para intervenção. O Senado Federal pedir uma intervenção militar. A Câmara dos Deputados Federais pedir uma intervenção militar. Ou o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, pedir uma intervenção militar. Se nenhum desses 3 poderes pedir uma intervenção militar, a 4ª e última opção se forma da seguinte maneira: uma nação insatisfeita pedindo uma intervenção, após 7 dias, à beira de um caos, após 7 dias, o prazo se esgota. Pausa, hoje eu tô me sentindo João Kleber. Para tudo! Primeira coisa, o maluquinho aqui falou que uma intervenção ela pode ser chamada se o Senado chamar, se o Congresso chamar, se o Tribunal chamar, ou então, em último caso, se o Brasil estiver na beira do caos, tem um prazo de 7 dias. Gente, palmas para a criatividade do brasileiro, palmas. De onde que esse brother tirou essa informação? Agora, ele fala com uma autoridade tão grande que fatalmente, dependendo da pessoa que ele conversar, dependendo quem são os espectadores desse áudio, ele pode convencer. Por isso que a fake news ela é perigosa, porque ela pode gerar estado de pânico social, ela pode gerar muitas mobilizações em prol não do interesse das pessoas, dos trabalhadores, mas para interesses de grandes corporações, empresas, políticos. Então, isso é muito sério. Olha só, eu fiz um pequeno apanhado de temas que são muito cobrados. Meus alunos sempre me pedem esclarecimentos em relação a alguns conceitos. E eu trouxe esses conceitos aqui exatamente para a gente poder desmistificar o que o nosso brodinho do WhatsApp disse. Primeira coisa, para a gente entender uma intervenção militar, nós precisamos entender qual é a lógica do nosso Estado. Embora após o impeachment da Dilma exista uma série de discussões junto aos historiadores se ainda estamos dentro do Estado democrático de direito ou não, constitucionalmente o Brasil ainda tem a sua Constituição respeitada e todo o rito republicano sendo feito de uma forma normal. Então a gente precisa entender que uma intervenção militar no Brasil de forma constitucional, ela não aconteceria de acordo com o que esse brother ele fala ou não. Um Estado de direito democrático, ele pressupõe, primeiro, que os mecanismos básicos da democracia estejam funcionando. Então a gente tem que ver processo eleitoral, a gente tem que ver respeito à Constituição e a gente precisa ter os ritos republicanos sendo executados. Na greve dos caminhoneiros, embora a gente possa falar 1000 coisas contrárias ao governo, aliás, a gente praticamente só tece críticas a esse governo, mas os ritos, eles foram cumpridos. Então aqui já existe uma falta de compreensão da estrutura do nosso Estado
e que se a gente quer de alguma forma desmobilizar o governo, se a gente quer efetivamente, né, colocar um fim a um governo que não nos representa, não vai ser criando mentiras, mas assim trabalhando em cima da verdade. E dentro disso eu fui atrás do quê? Do nosso livro sagrado. Se você quer entender o que pode e o que não pode, a Constituição é o melhor lugar. Como eu sei que não são todas as pessoas que têm ânimo, eu mesmo não sou a pessoa com o maior ânimo do mundo para ler constituições, para ler leis, eu fiz um apanhadão aqui para te ajudar. Então vamos lá. Na Constituição de 1988, que é a Constituição que nos rege, quais são as reais possibilidades de uma intervenção militar? Lembrando, não é uma intervenção política, mas quando que as Forças Armadas podem ser convocadas para auxiliar o governo em alguma situação de atrito, de problema emergencial. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos ver o seguinte. Na Constituição de 1988, você pode convocar um exército por conta de uma intervenção federal. Vamos direto na Constituição para entender quando que isso pode acontecer. Essa determinação, ela fica na defesa do Estado e das instituições democráticas, do estado de defesa, do estado de sítio. Vai estar no título 5, capítulo 1, seções 1 e 2. Primeiro artigo que nós vamos compreender aqui é o artigo 136. O artigo 136, ele vai falar sobre a possibilidade de se convocar as Forças Armadas numa necessidade de fazer uma intervenção federal. Lembrando que quando a gente fala desse processo de intervenção federal, nós estamos falando do caso atual. A convocação das Forças Armadas pelo governo Temer se deu pela execução do artigo 136, né, da Constituição brasileira, e eu vou lê-lo agora só para que você entenda quando que isso pode acontecer. Vamos lá? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Portanto, é isso que aconteceu no Brasil. Temer, ele vai convocar as forças nacionais porque nós começamos a vivenciar uma crise de abastecimento que prejudicaria, portanto, a ideia da paz social. Esse é o primeiro caso. O próximo caso é quando o governo ele vai decretar um estado de defesa. Esse estado de defesa ele já é uma outra realidade que nós vamos conhecer agora, que está no próximo artigo. Artigo número 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos seguintes casos de 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Como você pode observar, nenhum desses 3 itens dialoga com a nossa realidade. Muito embora a televisão, né, e não digo só a Globo, todas as emissoras abertas, elas fizeram uma campanha muito grande para mostrar esse movimento como grandioso, não é o tipo de instabilidade que esse recurso pretende. Esse recurso ele já está dizendo de um conflito armado, de uma situação um pouco mais complexa. E aí a gente chega no terceiro estágio, que é o estado de sítio, que é a situação mais grave que coloca um estado de direito democrático em risco, onde nós temos a suspensão dos direitos políticos e dos direitos civis do indivíduo. Nessa situação, as Forças Armadas elas vão ser convocadas e
é normalmente um momento limite histórico onde a democracia de fato está ameaçada. Mais uma vez, não são esses os elementos, né, que estão acontecendo no presente momento. Então, até agora, a presença das Forças Armadas na resolução da crise da greve dos caminhoneiros, ela está dentro da legalidade e ela é uma intervenção militar, mas não é uma intervenção na política. E essa confusão, ela é uma confusão que é recorrente nos dias atuais. Mas se você achou que esse áudio chegou no seu limite, espera aí que tem mais. Aí como é que é feito isso? Nessa segunda-feira, o prazo para que seja resolvida essa crise termina às 18 horas. Ao passar do prazo, as Forças Armadas amparadas pela lei, elas têm que esperar mais 6 horas para tomarem uma medida de intervenção. Bom, agora eu vou falar sobre aspectos ligados à construção de uma fake news. A gente não tem como afirmar que isso tenha sido feito intencionalmente, mas é algo com um processo quase que natural. E eu não sou uma grande especialista em comportamento humano, mas eu já dei as minhas estudadas. Eu sempre fui muito interessado na percepção de como o outro se comporta, né, as manifestações físicas, a neurolinguística utilizada, até mesmo porque eu trabalho com o público. E isso faz com que eu precise ter algumas noções de como prender os meus alunos, a atenção deles, quais são os sinais que as turmas elas emitem. O que acontece, gente? Isso que ele fez é muito comum em fake news. As fake news, elas são recheadas de dados que são inconsistentes, mas para ganhar credibilidade, eles colocam muitas datas, números. É um efeito parecido com o que a gente vê nos noticiários. Por exemplo, se você liga lá na Globo News, a Globo News, ela entope o telespectador de dados da economia, índices, muitas vezes sem explicar ao certo o que eles significam, qual a implicação disso na economia, qual é a implicação disso na vida das pessoas. Mas qual é o efeito disso? A ideia da credibilidade. Quando eu apresento dados, quando eu apresento dia, hora, eu estou dando credibilidade à informação. Então, muitas das fake news que chegam pra gente, sobretudo via WhatsApp, elas estão repletas de datas, horas. Fiquem atentos que isso é muito comum, mas muito comum mesmo. Mas vamos lá que tá um show, né? Vamos continuar o show. Ou seja, então prazo total final, sem apelação, termina à meia-noite de segunda para terça-feira. É assim que é feito. Entendeu? Então o que aconteceu? O que você acabou de falar nas suas palavras aí está corretíssimo. O que você acabou de falar é o eterno mistério. Quem era a outra pessoa? Mas grupo de WhatsApp é assim, né? Você não sabe onde é que a criança nasceu, todo mundo sem pai. O Temer tentou de tudo fazer uma jogada, saiu da casinha dele lá numa boa hoje, foi se reunir no dia de domingo com sei lá quem, porque não mostraram quem são as lideranças que estão com ele lá. Pausa, 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 pausa. Momento João Kleber 2. Gente, é muito comum, e aí vamos pensar na estrutura das fake news. Por que a gente fala que fake news atinge sobretudo alguns públicos muito específicos? Porque quanto menos informação as pessoas têm, mais fácil elas ficam neste processo, elas ficam mais expostas, elas ficam mais vulneráveis. O que acontece? Quem não tem muito conhecimento, não estuda muito sobre política, não tem tempo, vem de uma condição social às vezes que não permite ou que não deu condições a essa pessoa a fazer essas escolhas por estudar política, compreender política. E eu prefiro sempre acreditar nisso do que aquele discurso radical de que é falta de caráter e tudo mais, muito embora em algumas situações a gente perceba, mas enfim. No geral eu acredito que tem muito a ver mesmo com uma base mais precária. Essas pessoas, elas ainda usam muito a televisão, tá? O grupo de WhatsApp, ele hoje funciona em comunhão muito com o que acontece com a televisão. No caso da greve dos trabalhadores, o discurso foi exatamente oponente. Então, crucifica-se a Rede Globo e os grupos de WhatsApp, por exemplo, eles fortaleceram muito essas ideias dessa possível intervenção militar. Eles vão sempre falar nos grupos de WhatsApp que o que está sendo noticiado ali, então aquele áudio, aquele vídeo, aquela mensagem, representa o que a Globo não quis te mostrar. É um certo equívoco. E aí entra a segunda parte, que é até onde você está disposto a lembrar nomes, datas, né? Então quando as pessoas falam dessa forma, você cria uma proximidade. Então o cara te deu dados convincentes e agora ele disse que não foi divulgado
A reunião extraordinária do Temer, quem são essas pessoas com quem o Temer conversou a tarde toda quando ele saiu da casinha? Será que esses nomes não foram divulgados? Claro que não, né, gente? Uma rápida pesquisa na internet, você vai descobrir o nome de todos os ministros, de todo mundo que participou dessa reunião. 10 ministros e um secretário. Um áudio falso, ele vai estar recheado de lugares comuns, ele vai estar recheado de datas, ele vai minimizar nomes de pessoas, não vai fornecer fontes, e aí você vai começar a ver coisas como isso daqui, ó. Ele não fez acordo que foi pedido, nada do que foi pedido ele acordou da maneira que tinha sido feita, a não ser os eixos erguidos lá. Bom, todas as exigências feitas, o governo Temer no domingo deu algum tipo de resposta. Pode não ter sido exatamente o que os caminhoneiros pediram, mas ele já tinha prometido a redução de 0,46 reais no diesel, né? Então 46 centavos no diesel por 60 dias, isenção do pagamento de pedágio de eixo suspenso vazio. Petrobras só poderá reajustar os preços depois de 60 dias, os reajustes serão mensais. 30% dos fretes da Conab para autônomos, estão aumentando aí a participação dos autônomos nesses lucros. E tabela mínima de fretes. Eu acho que nesse processo tem que ficar claro o seguinte: não estou defendendo o Temer, não estou defendendo o governo. Por mim, eu acho que a gente tinha que ter aproveitado esse momento, inclusive, para mobilizar a população civil para lutar contra o governo. Mas a gente não pode entrar numa situação onde a gente vai começar agora parar para não discutir os reais problemas, para colocar no lugar discussões de uma possível intervenção militar que os próprios militares estão falando que não querem fazer. Então, assim, é o mundo falando não vai haver uma intervenção militar lá fora e as pessoas pedindo por essa intervenção aqui dentro, sem entender ao certo o que está acontecendo. Esse áudio ele é tão interessante, eu vou dar só mais um. Porque o que ele tirou foi o PIS aí, o COFINS aí, essas bobeiras só, né? O PIS e o COFINS, essas besteiras só. Essas besteiras só é a discussão sobre os impostos brasileiros, que é uma das questões centrais dessa crise. Ou seja, um áudio desse, ele espalha de uma forma absurda desinformação. Nós estamos discutindo o sistema tributário brasileiro, nós estamos discutindo uma dependência que nós temos do sistema rodoviário, nós estamos discutindo, né, os rumos da Petrobras, e o maluco que diz que tem a informação muito séria para dar, ele tá falando que só reduziu o PIS, confia umas bobeiras lá. Ele não tem a menor noção do que ele tá falando. Entendeu? E aí, ó, vem aqui. Só esperar o busão passar. Abaixou o preço do combustível como o pessoal pediu. Que ele pediu a reivindicação já não era mais só sobre o óleo diesel, mas sim sobre o combustível no geral, num todo. Porque tomou outras proporções, né? Isso é verdade? Em certa medida, sim. Mas isso não foi uma pauta de negociação com o governo. Isso foi uma demanda popular trazida pelas ruas. Aí ele fez essa jogada para não perder o poder. Então, se a população realmente sair para as ruas amanhã, fizer tudo que fizer, de protesto, manifestação, se realmente, como foi divulgado, que o chefe da Polícia Federal com os outros chefes e delegados das subsecretarias regionais, subseções do Brasil se prontificaram também a entrar em greve, entra a Polícia Federal em greve, entra também o pessoal do sindicato da Petrobras, os petroleiros, né? Eles vão entrar em greve amanhã também, por 72 horas, começando amanhã. Ou seja, o caos está instalado, a confusão está armada, o presidente cai. Bom, esse vídeo foi gravado no dia 30 de maio de 2018. No dia 30 de maio de 2018, todas as emissoras de TV aberta estavam anunciando a redução do número de caminhões parados nas estradas, a ação do Exército, da Polícia Rodoviária Federal para tirar os caminhões das ruas. As televisões começaram a anunciar o reabastecimento de mercados, de postos de gasolina. A mobilização da população não aconteceu e o governo Temer, infelizmente, não caiu. Eu queria que ele caísse dessa forma proposta por esse cara? Não. Mas o jeito que a coisa anda, com as pessoas acreditando em áudios
como esse, aí é que ele não cai mesmo. Agora, esse áudio não acabou. Daqui a pouco eu vou gravar e em breve ele vai pro ar o vídeo parte 2. No vídeo parte 2, nós vamos ver ele descrevendo o sistema partidário brasileiro e as discussões do que são partidos de direita e esquerda. Sempre teve dúvida em relação a isso? Então não perca o próximo vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele joinha e deixa o seu comentário. Você quer mais vídeos de fake news sendo analisadas? Até o próximo vídeo, um beijo e boa sorte aí na missão.